Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na Web Rádio Verdão. E aproveitamos esse retorno, já saudosos por ver o nosso Verdão em campo, Palmeiras que faz o clássico contra o Santos Futebol Clube, uma retomada do pós-Copa, e aproveitamos o ensejo para listarmos todas as vezes que o Verdão entrou em campo num pós-Copa, nessa mesma situação, que enfrentará na próxima quinta-feira o Santos Futebol Clube no estádio do Pacaembu, dando sequência ao Campeonato Brasileiro de 2018. E essa será a quarta vez que o Palmeiras enfrenta o Peixe no primeiro jogo pós-Copa do Mundo em toda sua história. Nas 3 partidas anteriores foram 2 vitórias palestrinas e uma vitória da equipe santista. Coincidentemente, o Peixe foi o rival pós-Copa nas últimas 3 edições, 2010, 2014 e agora em 2018. Essa também será a quinta vez que o Verdão atua após a Copa do Mundo, como a primeira partida no estádio do Pacaembu, este seu primeiro jogo, como dissemos, pós-Copa. O desempenho do Verdão é um bom desempenho, com 3 vitórias e apenas uma derrota no estádio municipal. Em 20 jogos pós-Copa do Mundo, tivemos encerrada na Rússia com a vitória francesa, a 21ª edição de Copa do Mundo. Então, nas 20 anteriores, sempre na primeira partida, depois de finalizada a principal competição de futebol de todo o planeta, o Verdão registra os seguintes números: foram 20 jogos pós-Copa do Mundo em seu retorno, obtendo 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 50 gols prós e 20 gols contra. Para efeito de curiosidade, listamos aqui todos os jogos que o Verdão fez em seu retorno após findada a principal competição do planeta de seleções. Todos os pós-copas do Palestra Palmeiras, então, foram 20 partidas, iniciando no ano de 1930, ano da primeira edição da Copa do Mundo. O Verdão, após o final da competição, entrou em campo no dia 3 de agosto
um amistoso contra a equipe do Taubaté, em Taubaté, e o Palestra Itália ficou no empate em 0-0 naquela ocasião. O Verdão entrou em campo com o Nascimento no gol, Volpone e Nigro na zaga, Gino, Xingo e Giglio formando o trio de meio de campo. E na frente o Verdão atuou com Faccioli, Aristóteles Sbrighi, Carrone, Lara e Ossis. Técnico do Verdão naquela ocasião era o húngaro Eugênio Medzedesi, mais conhecido como Marinetti. Em 1934, o Verdão entrou em campo no dia 17 de junho de 34, em seu primeiro jogo pós-Copa do Mundo. Palestra enfrentaria pela primeira vez o Santos num jogo amistoso. O Santos, que será rival na próxima quinta-feira de um outro pós-Copa, né? Naquela ocasião, em 1934, no dia 17 de junho, portanto, Palestra venceu por 3-1 o Santos em amistoso realizado na Vila Belmiro. Verdão teve os seus gols marcados por Romeu Pelliciari 2 vezes e Lara, e adentrou em campo com a seguinte escalação: Aimoré Moreira no gol, Carneiro e Junqueira, Tunga, Dula e Tufi no trio de meio campo, e na frente com Álvaro, Gabardo, Romeu Pelliciari, Lara e Imparato. Técnico Humberto Cabelli, outro estrangeiro na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, o uruguaio Humberto Cabelli. Em 38, o Verdão entrou em campo no dia 22 de junho de 1938 para enfrentar a equipe do Ipiranga, Clube Atlético Ipiranga, tradicional equipe aqui da Zona Sul da capital paulista. A partida valia pelo Campeonato Paulista Extra de 38, competição que foi idealizada para a manutenção das equipes no período de Copa do Mundo, para elas se manterem ativas. Competição oficial da Federação Paulista, né? Então Federação Paulista, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, né? Liga Paulista de Futebol, enfim, que veio a dar origem em 41 ao que conhecemos como a Federação Paulista. Eram as entidades que regulavam o futebol na época, e o Palestra Itália, cumprindo o seu compromisso nessa competição, Campeonato Paulista Extra, no qual ele se sagrou campeão. E nessa partida, diante do Ipiranga, vitória por 4-0 na retomada da competição, no dia 22 de 6 de 38, jogo realizado no estádio Palestra Itália. Perdão. Gols do Palestra marcados por Feitiço, uma vez, e Rolando 3 vezes. O Verdão atuou naquela partida com Jurandir no gol, Carneiro e Junqueira, Tunga, depois substituído por Ruiz, Goliardo, Del Nero e Barcelona. O trio da frente, o quarteto da frente, formado por Canhoto, Feitiço, Rolando e Matias. Técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras naquela ocasião, Ramon Plateiro, outro uruguaio que fez história conduzindo o nosso querido Verdão. Depois, nos anos 40, por questões da Segunda Guerra, não houve Copas do Mundo, e em 50, quando retomou a competição mundial, o Verdão entrou em campo no pós-Copa no dia 23 de julho de 1950. Então, um amistoso realizado na cidade de Araraquara, o Palmeiras enfrentou o Paulista de Araraquara, onde venceu e goleou a equipe local pelo placar de 5-3. Os gols do Verdão, marcados naquela ocasião por Montagnoli 2 vezes, Dino Sani 2 vezes e Manuelito. O Verdão entrou em campo com Luberdan no gol, Turcão, Palante, Sarno, Salvador e Túlio
Valdemar Filme, Nestor, Manuelito, Aquiles, depois Montagnoli, Dino Sani, Brandãozinho e Rodrigues. O Verdão entrou em campo com essa formação e com as devidas substituições. O técnico, mais uma vez, um gringo, um argentino que fez história no futebol paulista e no Palestra Palmeiras, que foi o técnico Jim Lopes, comandou o Verdão naquela ocasião. Em 54, pós-Copa, o Verdão entrou em campo para fazer um derby valendo pelo torneio Rio-São Paulo, no dia 10 de julho de 54, no estádio do Pacaembu. O Palmeiras enfrentou o Corinthians e saiu derrotado pelo placar de 1-0. O Verdão entrou em campo naquela ocasião com Cavani no gol, Manuelito, Cação, depois Cardoso, Toca Fundo, Valdemar Filme, Dema e Elzo. Moacir substituiu o Elzo na segunda etapa. Humberto Tosi, Liminha, Jair Rosa Pinto e Rodrigues. Técnico Cláudio Cardoso, da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Verdão, depois, em 1958, ano da primeira conquista do Brasil na Copa do Mundo, tendo como um representante palestrino o atacante Mazola, pós-Copa do Verdão, já valendo pelo Campeonato Paulista, no dia 12 de julho de 58. O Palmeiras enfrentaria a equipe da Portuguesa Santista no estádio Palestra Itália. E o Verdão goleou a equipe da Baixada pelo placar de 4-2. Os gols do Alviverde marcados por Enio Andrade 2 vezes, Tomazinho e Jorge contra. A formação palestrina que entrou em campo e venceu a Lusa Santista foi a seguinte: Rubem Luz no gol, Valdemar Carabina, Edson, Zequinha e Ivan, Geraldo Escoto, Julinho Botelho, Paulinho, Tomazinho, Enio Andrade e Tati. Técnico do Verdão, o lendário mestre Oswaldo Brandão. Em 62, ano do bicampeonato do Brasil na Copa do Mundo, o Verdão fez um amistoso no seu reentrê da Copa do Mundo, no seu reinício de atividades pós-Copa. O Verdão fez um amistoso com o Botafogo do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. O Verdão foi vencido no dia 28/6 de 62 pelo Botafogo, pelo placar de 1-0 para os cariocas. O Verdão entrou em campo com Valdir de Moraes no gol, Jorge, Djalma Santos, Jurandir, Zequinha e depois Ademir da Guia substituiu Zequinha na segunda etapa, Aldemar, Gildo, depois Lanzolinho, Américo, depois Goiano, Vavá, que foi substituído por Alencar, Chinezinho e Geraldo II. Técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Maurício Cardoso. Em 66, o Verdão, tal qual em 2018, o Verdão excursionava pela América do Sul e fez a sua partida pós-Copa do Mundo, sua primeira partida pós-Copa do Mundo, no dia 31 de julho de 66, na cidade de Piura, no Peru, onde goleou a equipe local do Atlético Miguel Grau do Peru, numa partida amistosa. 5-1 para os alviverdes, gols marcados por Márcio 2 vezes, Tupanzinho também 2 vezes e Servílio. O técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, Fleitas Solis, mandou a campo a seguinte formação: Valdir no gol, Geraldo Escaleira, Djalma Dias, Ferrari e Dudu, Minuca, Márcio e Servílio, Tupanzinho, Ademir da Guia e Rinaldo. Em 1970, ano do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo, o Verdão fez a sua primeira partida em jogo válido contra a Portuguesa de Desportos local, válido pelo Paulistão, no dia 28/6 de 70, no estádio Palestra Itália. A partida
não passou de um magro empate em 0-0 entre as equipes, e o técnico Rubens Minelli levou a campo a seguinte escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras: Neuri no gol, Neves, Luiz Pereira, depois Eurico, Nelson, Dé, Dudu e Ademir da Guia, Jaime, Edu, depois Pompeu, César e Pio. Em 74, o Verdão cedeu nada mais, nada menos que 6 atletas à seleção brasileira naquela ocasião e se viu completamente desfalcado das suas pretensões de conquista de mais um campeonato brasileiro, e o Brasil também não passou além de um 4º lugar em 74 naquela edição da Copa do Mundo. E a sua primeira partida pós-Copa, o Verdão, no dia 10 de julho de 74, enfrentou o Guarani pelo Campeonato Brasileiro, vitória palmeirense pelo placar de 2-1 no estádio do Pacaembu, gols marcados por Jair Gonçalves e Ney para o Verdão. O Palmeiras, dirigido pelo mestre Oswaldo Brandão, levou a campo a seguinte formação: Sérgio no gol, Eurico, Arouca, João Carlos e Zeca, Dudu, Jair Gonçalves, Luiz Carlos e depois Ney, Careca, De Rosses, depois Zé Roberto e Toninho Vanusa. Em 1978, no dia 2 de julho, o Verdão fazia o seu primeiro jogo pós-Copa, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o América do Rio, no estádio do Pacaembu, goleada palestrina pelo placar de 3-0 diante dos americanos, com 2 gols de Toninho, catarinense, e um gol de Jorge Mendonça. O técnico Jorge Vieira levou a campo a seguinte formação palestrina: Leão no gol, Rosemiro, Beto Fuscão, Alfredo, Vacari e Pires, Jorge Mendonça, depois Toninho Vanusa, Escurinho, Silvio, Toninho, depois Jair Gonçalves e Ney. Em 82, o primeiro jogo do Verdão foi diante do Marília. Lá em Marília, jogo válido pelo Campeonato Paulista, empate em 1-1 no dia 18 de julho de 82, o gol alviverde assinalado pelo jogador do Marília contra sua meta, de nome Everaldo. Palmeiras treinado pelo ex-jogador, o talismã do Verdão nos anos 70, Fedato, foi a campo com Gilmar no gol, Nenê, Luiz Pereira, Polozzi, Jaime Boni, Rocha, Enéas, depois Barbosa, Carlos Alberto Borges, Jorginho Putinati, Carlos e Baroninho. Em 1986, o Verdão entra em campo no dia 2/7 de 86, diante do Guarani de Campinas, em partida válida pelo Campeonato Paulista, no estádio Palestra Itália. Empate em 0-0, o Verdão, treinado pelo técnico Carbone, foi a campo com Martorelli no gol, Ditinho, Wagner Bacharel, Amarildo, Denise Lino, Mendonça, Edmar, depois Barbosa, Jorginho Putinati, Mirandinha e Éder Aleixo. No dia 11 de julho de 1990, Copa realizada na Itália, o Verdão foi a campo em seu retorno às atividades no dia 11 de julho de 90, diante da Ferroviária de Araraquara, em partida válida pelo Paulistão daquela ocasião. Jogo realizado em Araraquara, e o Verdão venceu pelo placar de 3-0. Gols do Palmeiras marcados por Erasmo, Betinho e Roger. O Verdão foi a campo naquela ocasião, treinado pelo técnico Tele Santana, com Veloso no gol, Edson, Toninho, Eduardo e Dida, Elzo, Betinho e Erasmo,
Serginho Fraldinha, depois Júnior, Roger Careca Bianchese e depois Paulinho Carioca. Este o Verdão que voltou às atividades em 90. Em 94, o primeiro jogo pós-Copa do Mundo foi justamente a fatídica excursão ao Japão, que tirou as pretensões, segundo muitos estudiosos, pensadores que se debruçaram e que viveram a época, que tirou a chance do Verdão avançar mais adiante na Copa Libertadores da América, aquela excursão realizada no Japão. O Verdão fez a sua primeira partida no pós-Copa no dia 19 de julho de 94, um amistoso contra o Nagoya Grampus Eight do Japão. Vitória palestrina pelo placar de 4-0, gols marcados por Cláudio, Edilson e Edmundo duas vezes. O técnico Vanderlei Luxemburgo levou a campo Fernandes no gol, Gil Baiano, Antônio Carlos e Kleber, Cláudio César Sampaio, Flávio Conceição, Jean Carlos, Edilson, Evair e Edmundo. Essa formação palestrina que atuou naquela oportunidade. O Verdão, em 98, disputou a sua primeira partida pós-Copa no dia 14 de 7 de 98, diante do Atlético Goianiense, um amistoso realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na ocasião, o Verdão foi superado pelos donos da casa pelo placar de 4-3. Os gols do Palmeiras foram marcados por Paulo Nunes, Oséias e um gol contra do zagueiro Zezé, da equipe local. O Verdão, comandado por Luiz Felipe Scolari, foi a campo com Veloso, depois Marcos, Neném, depois Arce, Roque Júnior, Kleber, depois Aguinaldo, Júnior, lateral esquerdo, Galeano, Pedrinho, volante, não o meia, depois Rogério, Alex, depois Arilson, Zinho, substituído depois por Almir, Paulo Nunes e Oséias. Esse é o Verdão que entrou em campo em 98 no pós-Copa. Em 2002, ano em que o Brasil levantou e se consagrou mais uma vez o seu último título de campeão da Copa do Mundo, com Marcos no gol, brilhando em suas atuações, o Verdão fez a sua primeira exibição pós-Copa no dia 3 de 7 de 2002, goleando o Bahia em jogo válido pela Copa dos Campeões em Teresina, no Piauí, pelo placar de 4-0. O Verdão anotou os gols através de Lopes duas vezes, Alexandre e Diego Souza, jogador proveniente das categorias de base do Verdão. O Verdão naquela oportunidade atuou com Sérgio no gol, Arce, Alexandre e César, Diego Souza, Paulo Assunção e Magrão, Fabiano Heller, depois Célio, Lopes, Itamar, depois Munhoz, Nenê e depois Juninho, todos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em 2006, a reentrada do Palmeiras nas disputas depois do Mundial aconteceu no dia 13 de 7 de 2006, na goleada perante o Vasco da Gama pelo placar de 4-2 no Campeonato Brasileiro, jogo que aconteceu no estádio Palestra Itália. Gols do Verdão marcado por Daniel, Enilton e Edmundo duas vezes. O Alviverde comandado então pelo técnico Tite, técnico da seleção brasileira na última Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ele treinou o Verdão naquela ocasião em 2006. O Verdão foi a campo com Marcos no gol, Paulo Baier, depois Amaral, Daniel Alceu, Francis Inem, Edmundo, depois Rosenbrick, Wendel, Enilton, Juninho Paulista, Marcinho e Michael. Em 2010, o Verdão enfrentou no dia 15 de julho
o Santos Futebol Clube pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Pacaembu, o mesmo adversário, o mesmo palco da próxima partida do Verdão na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E naquela ocasião o Verdão, em 2010, venceu o Santos pelo placar de 2-1, gols marcados por Tinga e Everton. Palmeiras, comandado interinamente por Flávio Murtosa, jogou com Deola no gol, Vitor, Léo, Danilo e Gabriel Silva, Marcos Assunção, Edinho, Márcio Araújo e Kleber, depois Tadeu, Lincoln, depois Tinga, Everton, depois Patrick. Em 2014, por fim, no dia 17 de julho daquele ano, Palmeiras e Santos se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro no estádio da Vila Belmiro. O Verdão foi superado pelo time da Baixada pelo placar de 2-0. Palmeiras foi a campo com Fábio no gol, Wendel, Fernando Tóbio, Wellington e Marcelo Oliveira, Josimar, depois Mendieta, Renatinho, Wesley, Bruno César, depois Eric, Diogo, Leandro e Eduardo Júnior. Técnico do Palmeiras na ocasião, Ricardo Gareca, que foi o treinador da seleção peruana na última Copa. Portanto, este um breve histórico de todos os Palmeiras, todos os confrontos do Palmeiras no seu pós-Copa. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra como Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar. Um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter também, @palestragalupo, Galupo sempre com 2 P's, e um P de palestra, outro de Palmeiras. Meu e-mail, palestragalupo@gmail.com, e o meu blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.